E aqui no estúdio agora a gente vai falar um pouco mais sobre o comportamento do consumidor. Quando é que comprar vira uma compulsão, uma doença? E por que será que a gente gosta tanto? Porque a gente compra tanta coisa que não precisa. Quem conversa com a gente é o professor doutor em análise do comportamento, que também é coordenador do programa de pós-graduação em psicologia da PUC Goiás, Cristiano Coelho. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, Jerônimo. Obrigado. A gente agradece a presença do senhor aqui. Professor, como que a gente vê, na verdade, que essa questão de comprar deixou de ser uma diversão, um prazer e virou uma doença? Bom, na verdade, antes de ser um prazer, ela teria que ser uma necessidade, né? Se nós pensarmos em termos de consumir, a gente pode pensar em produtos e serviços que satisfazem necessidades mais básicas e necessidades sociais de contato, mas a partir de um determinado momento nós começamos a consumir muito mais para nos diferenciar de determinados grupos, que a gente às vezes considera inferiores, e para nos mostrar como pertencentes àqueles grupos que nós chamamos de grupos de referência. Depois disso é só um salto para a gente sair do consumo para o prazer para o consumo compulsivo, quando a gente começa a fazer compras, né, e consumir, adquirir produtos muito mais pelo prazer de ter aquele produto do que necessariamente por qualquer acréscimo em utilidade que aquele produto pode trazer. Então, um caso muito clássico que nós temos aqui é a troca de automóveis de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, quando sai a última versão que tem o nome do ano seguinte, né? Então, a partir desse momento, nós sinalizamos para a sociedade, para aquelas pessoas mais próximas, que nosso poder aquisitivo ele é compatível com a convivência nessa sociedade, que é baseada principalmente no consumo. Agora, o senhor me falou uma coisa que eu fiquei, que me chamou muita atenção, que é essa questão de tem que ser uma necessidade, ou seja, a gente deveria comprar por necessidade, não ser movidos por outros desejos? Bom, a necessidade, né, ou a falta de um determinado produto, ou a falta de um determinado serviço, ela deveria ser a base do consumo, né? Então, isso é que deveria determinar. Eu não tenho uma televisão, ou eu tenho uma televisão que não permite que eu consiga ler as legendas que aparecem lá, e isso significa que eu estou em déficit em relação a algo que para mim é útil. Mas a partir do momento que eu tenho uma televisão 45, 49 polegadas e eu olho uma que saiu com 50 polegadas, o acréscimo de utilidade ali, ele é tão pouco que não justificaria consumir e trocar aquela televisão de 48, 49 por uma de 50. Mas no fim das contas é isso que acontece. Nós nos deparamos com isso no comércio varejista e as lojas elas utilizam de artifícios extremamente poderosos para chamar a atenção do consumidor, né? Aquela televisão colocada ali num espaço amplo, né, ela parece menor do que ela realmente é. Às vezes você chega na sua casa lá e você não tem nem condições de aproveitar todo aquele ganho que você tem. Então, a necessidade, né, ou melhor dizendo, a falta, ela deve ser essa base. Mas se eu tenho 2, 3, 4 ou 5 televisões e a partir do momento em que sai a última televisão ou o último smartphone, eu me vejo na obrigação de adquirir, sem utilizar nem 50% da tecnologia que tem naquele que eu tenho, então eu já estou começando a entrar nesse consumo compulsivo. Por que as pessoas fazem isso? Tem essa necessidade de sair um telefone novo, o meu já está defasado, tem que trocar o telefone todo ano, tem que trocar de carro com frequência. Por que essa necessidade? Bom, uma das principais coisas que nós temos aí, Jerônimo, é o fato de que nós somos muito movidos pelo feedback que a sociedade dá para a gente, que os outros indivíduos nos dão. A partir do momento em que você tem um carro que é um carro utilizado há 5 anos, 4 anos, e as pessoas que pertencem ao seu grupo estão ali com os carros da última versão, você começa muitas vezes a sofrer algum tipo de retaliação pelo próprio grupo, né? Mesmo que não seja ser excluído do grupo, mas o grupo começa com aquelas brincadeiras, nossa, e aí, vai trocar de carro não? E isso repercute, inclusive, sobre como as pessoas veem a repercussão do seu próprio trabalho. Tá? O produto que nós compramos e as marcas que nós compramos informam sobre quem nós somos. E aqui, nesse momento, o seu grupo está sendo informado de que você não está tendo condições de consumir e de fazer as mesmas coisas que aquele grupo ali está fazendo. E isso acaba gerando uma necessidade fictícia de eu me identificar com esse grupo e trocar o carro, por exemplo, ou trocar o meu smartphone pelo último da moda.
Por que o senhor acha que a gente cede tanto a palavrinha promoção? Tem muita gente que vê, não pode ver isso, que já corre e vai comprar. Né? Vê na televisão, vê nos jornais, passa na rua, recebe um panfletinho ali e já corre para a loja, para logo aproveitar a tal da promoção. É até importante você falar sobre isso, que no caso do consumo compulsivo, a palavra promoção e a palavra liquidação, elas têm um poder assim de controlar o comportamento do consumidor que é extremamente forte. Tem consumidores que eu já atendi, inclusive, na clínica, que só de ver a palavra promoção na loja, ele entrava e comprava e depois ele ia pensar se ele realmente precisava daquele produto. Acontece que nós, em termos cognitivos, nós temos dois sistemas que nos auxiliam a tomar decisão. Um sistema, ele é muito rápido, ele nos ajuda, através de um conjunto de predisposições, a tomar uma decisão em situações rápidas. O outro, ele é mais devagar e ele é mais calculado, ele demora muito. Quando você se depara com a palavra promoção, automaticamente aquele processo mais rápido, ele é ativado. E se você tem condições de entrar em contato ou se você identifica uma necessidade daquele produto que está em promoção, a probabilidade de você consumir ela é muito rápida. Isso ocorre também em outras situações. Por exemplo, quando nós vamos comprar um carro, o vendedor utiliza de todos os artifícios que ele aprende muito bem na maioria das vezes lá para vender o carro. E depois que você se comprometeu em comprar o carro, acontece uma coisa bem interessante. Aparece a pessoa do insufilme, a pessoa do rádio, a pessoa dos tapetes, Por que isso ocorre? Se eles apresentassem antes de você comprar o carro, é como se você estivesse comprando um carro mais caro. Se eles apresentam isso depois que você comprou o carro, essa parte da decisão já está tomada. Então, eles não estão interferindo no seu carro, eles estão apenas acrescentando valor. A chance deles venderem, nesse caso aí, é muito maior do que se eles tentarem vender já tudo aquilo junto com o carro. Agora, qual que o senhor acha que é a dica, então, para essas pessoas vencerem, talvez, essa questão da promoção? Não entrar, não fazer nada de primeiro impulso, sempre pensar se realmente se precisa realmente daquele produto? Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer aí é tentar ativar aquele sistema que ele é mais calculado, né? O sistema que a gente chama de sistema 2. Ele é um sistema que ele utiliza muito mais de raciocínio lógico e é o sistema que permite nós avaliarmos o que nós temos de disposição financeira, o que nós temos de necessidade daquele produto e, principalmente, qual vai ser o acréscimo de utilidade que aquele produto, que a aquisição daquele produto vai trazer. Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, emitindo um comportamento que nós chamamos de comprometimento. Eu entrei em contato, promoção, fiz toda uma análise, verifiquei aquele produto, vi as suas características, saio daquele espaço, não entro em contato e não me comprometo com o vendedor, saio daquele espaço, vou, mesmo se eu estiver no shopping, vou lá para a área de alimentação ou para uma área lá de descanso e passo a pensar sobre todos esses aspectos. O quanto que eu vou ter de acréscimo de benefícios adquirindo aquele produto. Existe outro produto ou existiria outro produto que, na minha casa que satisfaz aquelas necessidades? Terceiro, qual é o nível de endividamento que eu posso entrar ao adquirir esse produto? Uma coisa até interessante, se você me permite, com relação às promoções no Dia do Consumidor, é que a criação do Dia do Consumidor, ela se baseou exatamente numa busca de um consumo menos desenfreado, um consumo mais consciente e principalmente pelos próprios direitos do consumidor. E o PROCON tem trabalhado sistematicamente nisso. As lojas, elas aproveitam esse momento, por quê? Porque a tônica, né, consumidor, ela está em voga nessa semana. Mas elas deveriam aproveitar muito mais esse momento para trabalhar em termos de cumprir os requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Agora, essa questão do Código de Defesa do Consumidor, tem muitos consumidores que talvez não saibam e também nem procurem, né? Essa também tem que ser uma preocupação do consumidor, saber se ele não está sendo lesado e se for lesado, correr atrás. Porque muita gente fala, não, vou mexer com isso, deixa isso para lá e pronto, e fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo, porque muitas vezes a pessoa ela acaba tendo uma percepção que é, na maioria das vezes, incorreta, de que os gastos, as perdas pessoais, as perdas de tempo, de dinheiro que ela vai ter num processo de correr atrás dos seus direitos, vai ser muito maior do que deixar aquilo ali para trás. O problema é que, além disso, muitas vezes as pessoas, elas deixam aquilo ali para trás e elas não exercem nem o direito mínimo,
né, que é deixar de comprar, por exemplo, naquele estabelecimento que ela se sentiu lesada. Então, eu vou, compro um estabelecimento, sou lesado, daqui a um mês estou lá eu novamente. Volto novamente. Então, isso seria um mínimo direito do consumidor que nós poderíamos exercer. É muito engraçado, né? Teve um doutorando meu que terminou agora há pouco sobre endividamento, né? E a mídia ela acaba tendo uma função extremamente importante no fortalecimento dessa nossa sensação de necessidade de consumo, mas nós acabamos entrando naquela famosa bola de neve do cartão de crédito, do cheque especial, e nós vemos índices hoje de endividamento aí que estão, infelizmente, alarmantes. Pois é, e as pessoas têm que tomar cuidado, porque se você não precisa, não compra. Tem que ter essa clareza, né? Se você precisa, ok, vai lá e compra. Agora, não precisa trocar de televisão todo ano, não precisa querer ter uma televisão que cubra toda a parede da sua sala, né? Tem que tomar cuidado na hora de comprar, né? Isso, sim, professor. Inclusive, nos últimos anos surgiu uma espécie de consumo que ela é bem interessante, que é chamado de consumo colaborativo. Hoje, o que nós fazemos primordialmente? Troquei de televisão, me disponho dela, às vezes, de uma maneira incorreta que, em termos de comportamento do consumidor, prejudica até o próprio meio ambiente. E esse consumo colaborativo, da mesma forma que eu tenho uma televisão, por exemplo, de 40 polegadas e estou comprando uma de 50, pode ter uma outra pessoa que poderia ter a necessidade ou poderia querer adquirir uma televisão daquela. Então, nós podemos utilizar esse sistema aí para reduzir um pouco, inclusive, os próprios impactos sobre o meio ambiente. Professor, quando é que a pessoa que compra demais, que chega a ser compulsiva, quando é que ela descobre que ela é compulsiva e que ela precisa de uma ajuda realmente profissional? Bom, Jerônimo, infelizmente a pessoa ela só descobre que ela é compulsiva quando um monte de pessoas acaba falando isso para ela e quando ela, infelizmente, quando ela perde a sua capacidade de consumir. E isso acaba, quando ela perde todo o seu dinheiro, todo o seu crédito, e isso acaba até, em alguns momentos, levando a pessoa a cometer delitos para conseguir dinheiro, né? Uma moça, por exemplo, que começou a assaltar efetivamente a carteira do seu pai para poder manter ali o seu consumo. No fim das contas, é muito semelhante o consumo compulsivo a qualquer tipo de adicção, né? O consumo, o uso de drogas, né? Ou bebidas em excesso, eles acabam sendo muito semelhantes. A pessoa ela demora muito para perceber, a sociedade começa a dar muito feedback para ela, mas mesmo com esse feedback, ela só percebe que ela tem problema quando ela não consegue mais manter o seu próprio vício. Pois é, então você que está em casa se sentiu de alguma forma representado pelo que ele diz, por favor, procure ajuda. E também, por favor, também não deixe chegar a esse ponto, porque realmente é muito triste. A gente agradece muito a participação do senhor aqui. E eu que agradeço e Dr. parabéns. Cristiano Coelho. Obrigado, senhor. Boa tarde, bom Boa trabalho. Boa tarde.